Tudo bom, gente? Estamos aqui com mais uma aula no capítulo 8, hidrografias e biomas. Vou começar com a hidrografia, porque a gente tem que seguir o livro. Gostaria de falar com vocês que os exercícios, leia o livro, certo? Está na página 164, tá? Essa matéria. Nós vamos falar sobre a hidrografia e os biomas. E nessa primeira aula vamos falar só sobre a hidrografia do Brasil. Certo? Aí a segunda aula, semana que vem, a gente já fala sobre os biomas. Continua a hidrografia, porque faz toda parte, e os biomas brasileiros. Então, é para vocês fazerem, ler o capítulo e fazer as atividades. Depois nós vamos corrigir cada um exercício desse aqui. Então, para a gente entender a hidrografia, nós temos que ver também o que é o ciclo hidrológico. O que é isso? É o ciclo onde nós temos a evaporação e a chuva, que formam os rios. Então, eu fiz esse desenho aqui, muito interessante. Nós temos aqui o trabalho de um rio, as águas subterrâneas, a infiltração, certo? Os lençóis freáticos. Então, o processo da chuva, que é o ciclo hidrológico, nós temos a evaporação, a condensação, a precipitação, que é a chuva ou em neve. No caso da montanha aqui, vem em neve, a água estocada em forma de gelo no cume da montanha e a chuva que escorre. Essa chuva que escorre, ela vai descer o vale, vai formar os rios, vai infiltrar no solo, como está falando aqui, nos depósitos das águas subterrâneas, nós vamos ver lá na frente sobre os aquíferos, e o rio vai fazer o trabalho dele, formando o rio, formando a lagoa e chegando até o oceano, onde tem a evaporação novamente, a condensação, a precipitação e novamente a chuva. Então esse ciclo ele não para. Não tem como você parar isso aqui não. De evaporar, condensação, chuva e precipitação. Certo? A questão da neve é conforme a estação do ano. Então se for uma estação de frio, conforme a região do planeta, você vai ter neve. No nosso caso, no Brasil, nós vamos ter só a chuva mesmo. Né? Nós não temos essa precipitação em neve aqui no Brasil. Não. São raros os casos e mesmo assim esporádicos. Né? Não existe uma constância de nevasca no Brasil. Não existe. Nós temos a constância de chuva. Sempre de chuva. Mesmo na época de inverno, nós temos essa evaporação, condensação e a chuva, porém em menor estágio, mas também temos a chuva. Então, o que fazem parte do rio? Nós temos aqui a nascente, um exemplo bem claro nosso aqui, perto de nós. O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra. Ele nasce na Serra da Canastra, vem atravessando todo Minas Gerais, entra na Bahia, certo? Atravessa a Bahia e fica nos estados de Pernambuco, fazendo a fronteira entre Bahia e Pernambuco, e Alagoas e Sergipe, até desembocar no Oceano Atlântico. Então, esse processo do rio, eu dei um exemplo do rio, para a gente ver a nascente do Rio São Francisco, que é o rio, ele é 100% brasileiro. Então, nós temos a nascente no alto do morro, como eu falei para vocês, tem a chuva, a nascente das águas. Então, nesse rio, nós temos o trabalho da cachoeira, o curso do rio, os seus afluentes, a confluência. O que é confluência, professor? Confluência é encontro do rio com o seu afluente. Então, ele vai encontrar. No caso da bacia do Amazonas, até a cidade de Manaus, nós temos o rio Solimões e o rio Negro. O rio Solimões, quando encontra com seu afluente, que na sua confluência é que forma o rio Amazonas, certo? Já mais na frente, chegando perto de Belém, nós temos o encontro do rio Amazonas com o rio Tocantins, porém um pouco mais dentro da região
do Centro-Oeste, nós temos a confluência do rio Tocantins com o rio Araguaia, que é onde forma, né, o Araguaia é afluente do rio Tocantins. Então, essa confluência forma um rio bem maior de volume de água, e é onde, quando chega no estado do Pará, ele encontra com o rio Amazonas e vai desaguar no Oceano Atlântico. Certo? Então, eu dei exemplos para vocês aqui de rios aonde nós temos os afluentes e a confluência, que a confluência é o encontro do rio principal com o seu afluente. Nesse desenho aqui também tem a foz. O que é a foz? É o encontro do rio com o Oceano Atlântico, né? No nosso caso aqui. Em outros países, conforme banhado por outros mares, será o Oceano Pacífico, ou o próprio Oceano Atlântico, né? Ou então por Oceano Índico. No caso lá da Índia, o rio Ganges deságua no Oceano Índico. Certo? Então, a foz, né? Vamos passando aqui para você entender melhor esse processo. Partes do rio. São as nascentes, como eu falei para vocês, geralmente elas estão na parte mais elevada. Conjunto de córregos que formam o início do rio. O curso do rio é o caminho que o rio faz até chegar no oceano. O montante, sentido oposto ao curso do rio, é a parte de trás do rio, o sentido oposto do rio. Se o rio está descendo, essa montante é o sentido contrário do rio. Jussante, o sentido do rio, do curso do rio, são as correntezas do rio. A confluência, como eu falei com vocês, quando dois rios se juntam, igual eu dei o exemplo de dois rios aqui. Eu dei o exemplo para vocês do rio, o rio Solimões e o rio Negro, formando o Amazonas, lá em Manaus, no Amazonas. E mais para frente, já dentro do estado do Pará, o rio Amazonas encontrando com o rio Tocantins, também uma confluência de rios, certo? O Amazonas principal e o Tocantins, que já tinha sido uma confluência com o rio Araguaia dentro do Centro-Oeste, juntando, formando o rio Araguaia mais volumoso. Os talveres são as partes mais fundas do rio, são as partes mais profundas que o rio tem, e a foz, que nós temos em três maneiras. O estuário, que foi como eu mostrei para vocês, que o rio chega e adentra para dentro do mar, forma de delta, um triângulo, ou forma de estuário com delta, que é o misto, que é onde o rio. Vou dar um exemplo maior para vocês aqui. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, e eles erraram, eles acharam que estavam entrando no mar, porém estavam entrando dentro do rio Amazonas. Por isso que tem o nome é Amazonas, que são as guerreiras, mulheres guerreiras, que andavam nuas, e eles viram os índios e falaram que eram Amazonas, porém estavam dentro do rio. De tão largo que o rio Amazonas é, os portugueses acharam que ainda estava no mar. E o rio São Francisco, também, quando os portugueses chegaram aqui, que entraram para dentro do rio São Francisco, eles chegaram, e tem o nome de São Francisco, foi no dia do santo, o dia de São Francisco, que o navegador português entrou para dentro do rio São Francisco, navegando com suas caravelas, certo? Então, essas são as partes do rio. Nós temos aqui formas de drenagem do rio. Endorreias, rios que correm para o interior. No Brasil, não existe esse tipo de rio. Esses de endorreicas são rios que correm para o interior. Só conheço 2 rios no mundo que fazem esse processo. Um é um rio que forma o mar de Aral, lá na Rússia, na Sibéria, Rússia, e um rio que forma Kalahari, que é lá na África. Ele não vai para o mar, e sim, a sua foz termina num deserto. Ele termina secando. Né? Igual aqui, ó. Exorreica, rios que correm para os mares. Então, no Brasil, todos os tipos de rios são de exorreica, que correm para os mares. Então, você vê que um exemplo que eu dei aqui,
O Araguaia desemboca no Tocantins, que desemboca no Amazonas, que desemboca no mar. O Rio São Francisco, nós temos o Rio das Velhas aqui, o Paraopeba que desemboca, o Paraopeba desemboca no Rio das Velhas, que o Rio das Velhas desemboca no São Francisco, e o São Francisco vai chegar até o Oceano Atlântico. O Arreicas, rios onde as águas evaporam antes de seguirem caminhos. São rios, geralmente rios em terrenos desérticos. São rios temporários, tá? E do mesmo jeito desaparecem. Eles não têm força para seguir. E o criptorreicas, rios que são absorvidos por estruturas rochosas. Esse também não existe aqui no Brasil, certo? Muitos desses casos são rios de países onde tem Alpes, cadeias de montanha, nesse caso, certo? As bacias hidrográficas. Agora vamos começar. Primeiro eu tinha que falar para vocês o que é a função de um rio, o que é um rio, para depois a gente começar a entrar o que são bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas. Rios, lagos, lençóis que sofrem influência da mesma vertente topográfica. Rede. Conjunto de escoamento superficial. Então, vamos estudar tudo aqui na frente. No Brasil, rios volumosos, cheias no verão, drenagem exórrica, né, que eu falei para vocês, todos vão para o oceano, maioria de planalto e foz em estuário. Nós não temos nenhum rio aqui no Brasil que forma qualquer tipo de delta. Você vê que eu falei com vocês que do rio, dei dois exemplos para vocês aqui, região amazônica, o Rio Negro e o Rio Solimões. Na altura da cidade de Manaus, eles formam o Rio Amazonas. E quando estão chegando já lá no Pará, nós temos o encontro do Rio Araguaia com o Tocantins, formando o Tocantins que deságua no Rio Amazonas, formando então a bacia do Tocantins, certo? E o Rio São Francisco, que nasce aqui em Minas Gerais e vai desembocar lá no Nordeste. Também todos os rios de Planalto, aonde nós temos o deságue no mar. A bacia amazônica é a bacia de rios de planície, mas o rio nasce lá no Peru. Ele muda de nome quando sai do Brasil, de Solimões ele passa para outro nome. Porém, ele é um rio de Planalto e vem chegando, porém, como é muito extenso, é o maior rio do mundo em extensão e até em volume de água, ele é rio de planície. Então, nós temos aqui a planície do rio Amazonas, porém, o Planalto fornece quase todos os rios que abastecem essas grandes bacias, né? Como eu falei aqui, maioria de planaltos e sua foz em estuário, que é onde nós chegamos, todos os nossos rios, eles desembocam no Oceano Atlântico. Rede hidrográfica, rica em rios, mas pobre em lagos. Nós não temos lagos. O lago mais conhecido no Brasil é o Lago dos Patos, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? O regime de alimentação é basicamente pluvial tropical. Pluvial, à base de chuva, muita chuva. Porém, nós temos, na época de nosso verão, você vê que nós tivemos uma quantidade de enchentes no Brasil, devido ao crescente volume de chuva. A grande maioria dos rios brasileiros é perene, ou seja, não secam. Excetuando alguns rios que nós temos na região do Nordeste, quase todos os rios, excetuando o Nordeste, todos os rios são perenes no Brasil. Só alguns rios na região do Nordeste é que secam, mas a grande maioria no país inteirinho são rios de volume constante, o ano inteiro. A hidrografia é bastante utilizada como fonte de energia, com predomínio de rios de planalto. Por que predomínio de rios de planalto? Porque muitas vezes nesses rios de planalto, onde são instaladas as hidrelétricas, porque geralmente é numa cachoeira, numa queda d'água. Nós temos aqui no Rio São Francisco diversas cachoeiras nesse sentido. No Rio Paraná, a Itaipu também está numa cachoeira, certo? Então,
Todos esses rios, no rio Xingu, lá no Amazonas também, é uma cachoeira, né? Aonde foi drenado, apesar de ser um rio de planície, mas tem um salto não muito elevado, diferente do nosso, do centro-oeste e do sudeste, né, e até do próprio sul, que conseguiram fazer essa hidrelétrica no rio Xingu, aonde aproveitou um pequeno salto no seu relevo e construíram essa hidrelétrica lá no Amazonas. Mas aonde o predomínio de rios de Planaltos, aonde é forma de energia elétrica. Né? Aqui eu coloquei as principais, puxei o mapa mais para perto, para a gente ver as bacias hidrográficas brasileiras. A maior de todas é a da Amazônia, que é essa toda em verde. A do Paraná, que é onde eu falei com vocês que tem a hidrelétrica de Itaipu. Tocantins e Araguaia, também dei o exemplo para vocês do rio Tocantins e Araguaia, que forma um dos afluentes do Amazonas. O rio São Francisco, que nasce aqui em Minas Gerais e que corta o maior número de estados, né? O rio nacional, que vai em maior número de estados, vai uma boa parte de Minas Gerais, corta a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que ele passa no meio certinho. Ele faz a divisa entre os estados, sendo fronteira, né? O rio Paraguai, que também é um afluente do rio Paraná, na mesma bacia. O Uruguai, que é abaixo do rio Paraná, formando a bacia do Plata, né? Que é Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. No Nordeste, que eu falei com vocês, a bacia do Leste e a bacia do Sudeste, formando todo o nosso aqui, coloquei até aqui no final, essa legenda, 9, a bacia Sudeste, aonde nós temos a nossa Lagoa dos Patos, lá do Rio Grande do Sul, que é a única lagoa que nós temos no Brasil, formada por um rio. Né? E ela faz essa influência toda aí, do rio, lagoa e o Oceano Atlântico. Aí agora vamos começar a falar sobre a bacia amazônica, como eu falei com vocês. É a maior bacia do mundo. Ela envolve o Peru, a Colômbia, o Equador, Venezuela, as Guianas, Bolívia e o Brasil. Nesse mapa aqui nós estamos vendo 2 quadros, foi o que eu falei com vocês. Essa parte escura, esse rio escuro, é o Rio Negro. Essa parte amarronzada, parece um café com leite, é o Rio Solimões. O encontro das duas águas forma o Rio Amazonas. Certo? Forma o Rio Amazonas. Então, como são grandes volumes de água, o rio ele ficou muito maior do que quando ele era Solimões e quando ele era o Negro. Então, na união dos dois rios, formou-se o Amazonas. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Apresenta 2 cheias anuais. Seus afluentes provêm tanto do hemisfério norte, tanto do hemisfério sul. O principal rio é o Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, recebendo de Apurímac, em seguida a Caiuali. É a bacia que apresenta o maior potencial hidrelétrico do país. Apresenta excelentemente potencial de navegação desde Belém até Manaus. O rio Amazonas ele é navegável desde a sua foz, que está lá na Ilha do Marajó, no Oceano Atlântico. Ele passa pela cidade de Belém, passa pela capital de Manaus, e você ainda é navegável tanto para o Rio Negro como no Rio Solimões. No instante que você atravessa, sai do Brasil e entra no Peru, com esse nome aqui de Apurímac, ele continua sendo navegável. Por quê? Esse rio, essa bacia da Amazônica, ela recebe tanto afluentes de cheias, né, do hemisfério norte como no hemisfério sul. Então, todos esses rios nossos aqui,
que pertence à bacia da Amazônica, eles fornecem água para o Rio Amazonas, ao sul, né? No caso aqui, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, certo? O próprio Acre. Então, fornece afluentes para o Amazonas. E para o norte, você tem da Roraima, você tem da Colômbia, você tem da Venezuela, aonde também recebe influência. Porque como são de altitude, né, são de Planalto, por causa da Cordilheira dos Andes, toda essa água é drenada para o Rio Amazonas, certo? Todinha. Então, ela recebe água o ano inteiro, tanto para o sul como para o norte. Ele recebe essa cheia. Então, quando aqui do sul parou a chuva, mudou a estação, o norte está abastecendo o rio. Quando muda a estação, o sul está abastecendo. Então, o rio ele é com volume de água o ano inteiro, aonde é o maior potencial de hidroelétrico do planeta. É o maior rio em volume de água do planeta. É a bacia do Amazonas. Eu falei com você aqui, ó. É a maior totalmente brasileira. É a terceira em potencial hidrelétrico do país. Apresenta o rio Araguaia como seu principal afluente. Nasce em área de cerrado, que nasce no Tocantins, quase de divisa com Goiás. E passa por Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e Pará. Sua hidrelétrica é o Tucuruí, no Pará, que abastece o setor ferrífero. Então, você vê aí, olha para você ver. Nós temos aqui a bacia do Rio Tocantins, que é o terceiro potencial hidrelétrico do país. Então, em volumes de água, eles são muito grandes. E é afluente da bacia do Amazonas. Então, igual eu falei para vocês, a região que nós estamos fornecendo água do sul, mas a região norte também fornece bastante volume de água para a bacia do Amazonas. A bacia São Francisco, igual eu falei para vocês, totalmente brasileira. Por quê? Ela nasce em Minas Gerais, atravessa o estado da Bahia, faz fronteira com Pernambuco, divide o estado do Sergipe e de Alagoas. Então ela corta 5 estados, certo? E com volume, aqui, ó, nasce na Serra da Canastra, Minas Gerais, São Roque de Minas, na Serra da Canastra, passa por Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais, porque está bem no centro de Minas. É o Rio de Integração Nacional. Nasce na Mata Atlântica, passa pelo Cerrado, Caatinga, Agreste e Zona da Mata. É um rio perene, ele não seca. É navegável no trecho de 1.370 quilômetros, que vai de Pirapora até Juazeiro, com eclusas. Eu vou explicar para vocês o que é eclusas. Rio de Planalto com grande aproveitamento hidrelétrico. Nós temos aqui Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó. Todas elas são hidrelétricas, fornecendo energia elétrica para o Brasil quase todo. Ela forma a integração hidrelétrica do país. Sistema de eclusas, para ficar mais fácil para vocês, eu coloquei esse desenho aqui, é como se fosse um elevador de água. O barco vem cá, o rio tem a cachoeira, né? No caso aqui a hidrelétrica. O que eles fizeram? Eles colocaram esses corredores, que onde fecha uma porta aqui na frente, um portão, enche-se de água, né? As bombas põem a água para subir, esse rio nivela com o outro lado onde o barco pode seguir. Isso é muito comum lá no Canal do Panamá, é feito com essas eclusas também. O Canal do Panamá é feito dessa mesma maneira aqui, elevadores de navio, usando a própria água. Então, a embarcação vem, entra nessas eclusas, elas fecham os portões, essa água baixa e o rio continua seguindo, e o barco continua seguindo
seu trajeto. Mesma coisa quando ele está voltando. Ele vem, chega nessas eclusas, sobe para esse elevador de água, fecha as comportas, nivela com o reservatório e a embarcação continua seu destino. Na bacia de São Francisco, no governo anterior, começou com o governo do Lula, que é o Rio São Francisco, investimento de irrigação, a transposição do Rio São Francisco. O que era isso? Era você pegar a água do Rio São Francisco para irrigar as terras no Nordeste. Então, esse processo recebe investimento na agricultura para irrigação do semiárido, fazendo aquela terra que era improdutiva a ser produtiva através da irrigação. Então, a transposição do São Francisco para transformar rios intermitentes em rios perenes. Então, essa água seria para abastecer aqueles pequenos afluentes que eles só têm água na época das chuvas, colocar esses rios perenes, usando a água de um rio com grande vazão, aonde seria transposto para ajudar esses rios e irrigação da parte do Nordeste desse semiárido. Igual eu coloquei aqui, a intensificação da agricultura sertaneja. Hoje, lá com esse processo, nós já temos agrofazendas, onde nós temos uva, frutas cítricas, igual laranja, mexerica, né, limão, tudo através de irrigação. Mamão, as uvas de lá são maiores do que as uvas produzidas no Rio Grande do Sul, que é a região de uva, certo? Com a irrigação. Então, melão, melancia, essas outras coisas que dependem de muita água, com essa irrigação, dessa transposição do Rio São Francisco, nós vamos conseguindo fazer, onde tinha terras que estavam perdidas, teoricamente, a ser propriedades produtivas com essa irrigação. Aqui no desenho nós estamos vendo aqui na foto as bombas irrigando plantação de café. Vai para você ver. Muito interessante esse processo. Agora aqui, ó, como é que funciona esse processo de transposição? O que o projeto pretende? Serão 2 canais totalizando 703 quilômetros, serão empregados 11,1 milhão de metros cúbicos de concreto, 390 mil toneladas de cimento e 71 mil toneladas de aço. O que é isso? O governo mostrou aqui, coloquei isso daqui, e como é que vai ser feito esse transporte, né, dessa água até chegar nos reservatórios para ser distribuída. Então, agora para você ver aqui, ó, as bacias dos rios que receberão água do São Francisco somam 10 mil quilômetros quadrados, com uma população de um total de 12 milhões de habitantes. Com a água será distribuída, a água será levada através de 2 canais de concreto até os açudes e reservatórios no semiárido. Para chegar lá, terá que passar por túneis e vencer alturas de até 500 metros do nível do rio, com auxílio de bombas hidráulicas e distribuição local caberá dos governos estaduais. Então, nesse processo aqui, ó, nessa maquete que eles fizeram, como é que está sendo o processo lá da transposição do Rio São Francisco, é que onde eles vão drenar a água do Rio São Francisco, que é um rio perene, de grande volume, e vão distribuir essa água através desse processo todinho, dessa maquete, até chegar nos locais de distribuição, certo? Então, ajudando os rios menores e também ajudando a cada cidade próxima a esse local, levando a irrigação desses locais. O processo ele já está quase no final. O governo federal ele continuou a obra do governo anterior, então o processo está indo. O processo que demora, igual aqui está falando. Tem que fazer túneis, fazer diques, fazer canais. Então não é coisa rápida, coisa que demora, mas está sendo concluída. No instante que ficar concluído totalmente, se vai ser que maravilha vai ser para o pessoal do Nordeste, porque vai ter a irrigação levando de um rio, que é onde recebe
ele não sofre a influência do tempo, porque ele é um rio perene, e sendo bombeada essa água para cá. E, nesse meio tempo, toda a sua bacia do Rio São Francisco também é ajudada, porque nesse instante que foi feito a lei orgânica de preservação ciliar de todas as preservações dos afluentes do Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco tem um volume forte e os seus afluentes também. Esse rio vai ficar com mais força, com mais volume de água, aonde não vai ter problema futuro nessa transposição do Rio São Francisco, melhorando para o Nordeste. A Bacia Platina. A Bacia Platina é a segunda maior bacia do planeta. Aí eu falo, estende o Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. Ela pega todo o Pantanal, mais o sul do país. Certo? Então nós temos Pantanal não só no Brasil, mas temos Pantanal no Paraguai, no sul da Bolívia, certo? Nessa região toda do centro-oeste brasileiro, que forma o Pantanal. Então, não só o Pantanal dentro do Brasil, mas também o Pantanal paraguaio e boliviano. Então, que apresenta o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil, cerca de 60% das hidrelétricas em operação. Sua posição geográfica é estratégica, construída pelas subbacias do rio Paraná, Paraguai e Uruguai, onde eu falei para vocês sobre as bacias, naquele mapa anterior de todas as bacias do Brasil. Nós temos aqui, nós sabemos que o Pantanal ele é alagado, mas porém nós temos um Pantanal da parte do Paraguai, Pantanal da parte do Uruguai, da Bolívia, aonde o rio Paraguai, que é o maior rio em volume de água, ele é afluente do rio Paraná. Certo? Então, formando o Paraná, ele chega no Paraná, onde vai ser a Bacia da Plata. Por que o nome da Platina? Porque aqui é que saía toda a prata que era levada para Portugal e Espanha. E prata em espanhol é plata. Você muda o L pelo R. Plata. Por isso, Bacia Platina, porque o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, eles falam o espanhol. Tanto a Bolívia fala o espanhol. Só o Brasil que fala o português. Então, todos esses países que têm origem espanhola, que falam o espanhol, e aqui ficou conhecido como a Bacia Platina, porque é onde saía toda a prata que era levada para a Espanha e Portugal. Por isso ficou Bacia Platina, formada pelo rio Uruguai, Paraguai e Paraná. Bacia do Rio Paraná. É a segunda extensão da América, como eu falei para vocês. Ele recebe afluentes desde aqui de Minas Gerais, de Goiás, de São Paulo, certo? Aonde deságua no Paraná. O rio Tietê, aqui que passa no meio de São Paulo, também é afluente deles, que deságua no Paraguai, que forma onde nós temos a represa de Itaipu. Olha aqui, ó. É a segunda extensão da América Latina. Apresenta maior aproveitamento hidrelétrico do Brasil, obrigando a usina de Itaipu, entre outras. Nós temos diversas outras pequenas hidrelétricas, mas a maior de todas, onde tem o maior volume, o maior reservatório de água, é de Itaipu. Sua navegabilidade e seus afluentes vem sendo aumentada pela construção de hidrovias Tietê-Paraná. O que é isso? Nós estamos colocando aqui as hidrovias de escoamento de produção agrícola. Então, ao invés de você usar caminhões e até a própria ferrovia, ela está sendo usada por balsas, que é onde você tem o escoamento via rio, que são rios que podem ser navegáveis e, no caso, usado até eclusas para escoar essa produção agrícola. Aqui eu coloquei uma foto da usina de Itaipu, para você ver a dimensão que é o tamanho do reservatório dessa usina. Quem fornece essa água aqui é o rio Paraná,
e o Rio Paraguai. Que o Rio Paraguai ele vem, como eu falei com vocês, da Bacia do Prata, aonde tem a influência de todo o Pantanal também. Esses rios todos que formam o Pantanal desagam no Paraguai, que chegam e juntam com o Rio Paraná, que forma a bacia da usina hidrelétrica de Itaipu. Bacia do Paraguai. É basicamente formada por um rio de planície, né, porque está bem a nível do Pantanal, que atravessa a planície do Pantanal, sendo do Paraguai o principal. Destaca-se por sua navegabilidade, produzindo importantes portos fluviais, por onde são transportados gado, corte, minérios e cereais. Foi o que eu falei com vocês. Como são rios bem navegáveis, a influência de balsas transportando o material, aproveitando, né, sua navegabilidade, construção de hidrovias. Então, todo o escoamento de soja, de milho, nessa região do Pantanal, do Mato Grosso, do sul, do oeste de São Paulo, também tanto a parte do Santa Catarina também e o Rio Grande do Sul, que faz parte dessa bacia do Paraguai, são navegáveis e levantam essas hidrovias, escoando esse material, essa agricultura. Ao invés dos caminhões saírem cá do meio do estado, né, ou então cá perto da fronteira do Paraguai, né, para ir até o Porto de Santos, ou o Porto de Paranaguá, ou então o Porto de Porto Alegre, eles são escoados via balsas através do rio Paraguai e Paraná. Certo? Então aqui, destaque-se por sua navegabilidade, produzindo importantes portos fluviais, onde são transportados gado de corte, minérios e cereais. Então, toda a produção agrícola dessa região e com o extrativismo mineral que é feito aqui nessa região, dos minérios que são extraídos aqui, inclusive a própria prata, continua sendo escoado através dessa bacia do Paraguai, que são rios navegáveis chegando até o sul do Uruguai, lá em Montevidéu, né, e Buenos Aires, saindo pelo Oceano Atlântico. A bacia do Uruguai, que também é afluente do rio Paraguai. Então aqui, ó, a bacia do Uruguai tem um trecho planalto com bom potencial hidrelétrico, porém com pouco aproveitamento. É navegável no seu médio e baixo curso. O rio Uruguai nasce pela fusão dos rios Canoas, Canoas no Espírito Santo, no Santa Catarina, e Pelotas no Rio Grande do Sul. Então, são rios de planalto, porém pertencente à bacia do Paraguai. Certo? Todos esses rios vão desembocar no rio Paraguai. Aí agora nós vamos entrar no Aquífero Guarani. O que é isso? É o maior reservatório de água subterrânea que existe. Trata-se de um conjunto de rochas porosas por baixo do nível do terreno com águas e seus poros. O aquífero é transfronteirístico. O que é isso? Ele está no Brasil, pelo esse mapa aqui fica mais fácil. Ele pertence ao Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, porém, a maior parte desse aquífero, Guarani, ele está no Brasil. Ele tem 840 mil quilômetros quadrados, só dentro do Brasil. Ele é a parte embaixo do Pantanal. Certo? O aquífero se estende pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele pega boa parte do centro-oeste, o sudeste e o sul todo. Todo o sul tem o seu lençol freático, é o aquífero Guarani. Tá vendo? No Rio Grande do Sul, situa-se no norte e fronteira oeste de concentração
sua utilização é baixa. Em outros estados, o uso é mais intenso. Ribeirão Preto recorre às águas subterrâneas para o seu abastecimento. Então, você vê, só dentro do Brasil ele é 840 mil metros quadrados. Pegando quase 8 estados da União, porém uma parte do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, certo? Totalizando 1,2 milhões de quilômetros quadrados de água, dessas águas de subterrânea. Eu coloquei um resumo aqui falando sobre a hidrografia e as águas subterrâneas, dando nesse slide do Aquífero Guarani com maior importância, porque ele é a maior água subterrânea de água doce que tem no mundo. Né? No mundo. Então, é o maior, vamos colocar assim, a maior lagoa subterrânea do planeta. Está aqui, onde nós temos em 7 estados, quase 8, né, que tem uma partezinha pequenininha de Goiás, quase 8, e o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Então, a importância que é esse Aquífero Guarani para o Brasil. Porém, nós sabemos que ele está numa região que é altamente banhada por rios, então a tendência dele secar é muito improvável, porque essa quantidade de bacia hidrográfica que abastece essa água subterrânea é muito grande. Tá bom, gente?